Há um sussurro no ar, uma inquietação silenciosa que nos persegue. Você já sentiu o chão sob seus pés tremer quando as verdades que lhe contaram sobre o certo e o errado começam a desmoronar? Essa sensação de deriva, de buscar uma bússola em um oceano de opiniões conflitantes, não é fraqueza, é a primeira lufada de ar fresco para uma mente que ousa questionar. Vivemos em um tempo onde a moralidade parece um camaleão, mudando de cor para agradar a cada nova luz. O que era firme ontem, hoje se dissolve em relativismo. E nesse turbilhão, muitos de nós se sentem perdidos, com o coração pesado, tentando discernir o que é genuíno do que é apenas conveniência social. Essa busca por algo sólido, por um farol que não se apague, é uma dor profunda, uma sede por autenticidade que poucas fontes profanas conseguem saciar. É a angústia de quem anseia por uma rocha em meio à areia movediça das convenções. Mas e se houvesse uma arquitetura, um projeto ancestral para construir uma ética tão robusta que nenhuma tempestade pudesse abalá-la? Uma estrutura que não dependesse de aplausos externos, de aprovação social ou de promessas vazias, mas que brotasse do mais profundo de sua própria razão. É aqui que o poder secreto de um gigante como Immanuel Kant se desvela, não como um dogma frio, mas como um convite à sua própria soberania moral. Ele nos chama a uma responsabilidade que transcende o trivial, que nos eleva acima da multidão. Sua certeza é sua gaiola. Essa é uma verdade desconfortável, mas libertadora. Para realmente construir algo inabalável, precisamos primeiro desmantelar as fundações frágeis que herdamos, aquelas que nos foram impostas sem questionamento. Kant nos oferece uma lente para enxergar além do véu, para compreender que a verdadeira ética não é uma lista de regras a seguir cegamente, mas uma demanda interna, um imperativo que ressoa com a dignidade inerente ao ser racional. Uma voz dentro de nós que clama por mais do que a mera obediência. É tempo de abraçar o desconforto de não saber, de permitir que a dúvida seja sua guia, desmantelando o que pensávamos ser inquestionável. Pois somente na reconstrução consciente, tijolo por tijolo da razão, podemos erguer uma ética que seja verdadeiramente sua, inabalável não por rigidez, mas por uma fundação de verdade e autonomia. O que você faria se tudo o que você sabia sobre o bem e o mal se mostrasse uma ilusão? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para a sua liberdade ética. Existe uma tirania sutil, disfarçada de bem-estar. É a voz que sussurra para escolher o caminho fácil, o que menos dói, a recompensa é imediata. Mas, no fundo, você sabe que fazer o certo, o justo, exige sacrifício. Essa é a ferida da desilusão, a fadiga de navegar dilemas morais sem âncora, uma ética do sentimento que se desfaz sob pressão. Você já sentiu essa dor, essa bússola moral quebrada? Kant surge como arquiteto da alma, revelando o imperativo categórico. Não é um conjunto de regras externas, mas uma lei autoimposta, livre da escravidão das consequências. Ele nos liberta da busca desesperada por resultados ou aprovação. A verdadeira ética, para Kant, não se preocupa com o que resulta das ações, mas com a qualidade da vontade ao agir. Não é sobre o que se ganha, mas sobre quem você se torna. O mito da boa intenção é uma armadilha. Você pode acreditar que seu coração bom é guia suficiente, justificando ações egoístas sob disfarce de virtude. Kant nos convida a um teste implacável, o da universalidade. Imagine que cada ato seu se tornasse uma lei cósmica, que todos agissem exatamente como você. Se sua ação, ao ser universalizada, se tornasse contraditória, ela não é moral. Pense na exceção que você abre para si, e se todos a adotassem, a liberdade, em sua essência, não é fazer o que se quer, é fazer o que se dê e vê, e é a autonomia moral kantiana que o empodera a agir por dever puro, não por inclinação, conveniência ou medo. O fator existencial que paralisa muitos é o temor de enfrentar a responsabilidade total, de ser o único legislador da própria vontade. É a coragem de assumir o peso da sua razão. Pare de ser um escravo das consequências, do medo que paralisa ou da recompensa que corrompe. Esta é uma revolução moral que liberta sua vontade da busca por validação externa. Construir um caráter inabalável significa forjar uma vontade que resiste a qualquer chantagem ou manipulação. Você se torna a lei para si mesmo, um farol de integridade. Que tipo de lei você está disposto a ser para o universo? Sua empatia, essa inclinação tão celebrada, pode ser sua maior fraqueza. Já sentiu como ela o arrasta para decisões que, no fundo, parecem certas, mas logo se revelam inconsistentes, voláteis. Essa é a falácia do sentimento, a ilusão de que sentir é suficiente para forjar uma ética, mas, segundo Kant, uma moral baseada na emoção é areia movediça, um terreno perigoso que o torna vulnerável a manipulações sutis. Seu coração, por mais nobre que pareça, pode ser um traidor da verdade. O paradoxo da ação moral pura reside no desinteresse total. Como pode o desinteresse liberar sua vontade para a verdadeira virtude? Kant
Kant nos mostra que atos altruístas, motivados por aprovação externa ou autopromoção, são impuros. O verdadeiro valor moral não reside no que você sente, mas na pureza do seu dever. É um ato de vontade racional, onde a dúvida sobre sua motivação se torna, ironicamente, sua força. Você está disposto a questionar a pureza do seu próprio coração e o que dizer do cálculo utilitário, onde a maioria define o certo. É um abismo. A busca pelo maior bem pode esmagar a dignidade individual, tratando pessoas como meros meios para um fim maior. Esse é o fatal erro de buscar a ética prática em poços rasos de conveniência, trocando a verdade por um consenso efêmero. A dignidade inegociável, segundo Kant, ergue cada indivíduo acima de qualquer custo ou benefício social. Cada ser humano é um fim em si mesmo, um valor absoluto que não pode ser mercantilizado. O fator psicológico que sabota sua integridade é a necessidade de pertencimento, muitas vezes em detrimento da verdade. Você se curva às expectativas, às narrativas coletivas, esquecendo-se da sua própria soberania moral. Desafie seu coração, siga sua razão. Comece a forjar uma ética onde ninguém pode manipulá-lo, onde sua bondade e justiça não são moeda de troca, mas imperativos internos. Que tipo de verdade você está disposto a defender, mesmo que isso signifique estar sozinho? Você já se perguntou se, no grande teatro da vida, você é um ator principal ou apenas um adereço, um meio para o espetáculo de outra pessoa? Existe uma verdade silenciosa que nos assombra. Somos constantemente reduzidos a ferramentas, a meros instrumentos para os desejos e fins alheios. Kant, com sua lucidez cortante, nos oferece o segundo imperativo. Nunca trate ninguém, nem a si mesmo, meramente como um meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Esta é a raiz inegociável da dignidade humana, a revelação do valor absoluto que reside em cada um de nós. A escravidão oculta se manifesta de formas sutis. No capitalismo, somos muitas vezes peças em uma engrenagem maior, nosso trabalho e tempo mercantilizados. Nas relações que chamamos de amorosas, somos reduzidos a objetos de desejo ou a fontes de validação, conforto. O afeto se torna uma moeda de troca e as microagressões e manipulações se disfarçam de troca ou afeto. Aceitamos essa exploração como normal, uma conformidade intelectual que fere a alma, que nos faz perder a capacidade de estabelecer limites. Pense no preço da mentira. Enganar alguém é sempre violentar sua razão, sua autonomia. Mesmo quando parece beneficiar, você rouba do outro a capacidade de escolher com base na verdade. Sócrates, com sua vida e morte, nos mostrou o poder avassalador da verdade absoluta e o preço de desafiar a ilusão. Ele escolheu a cicuta em vez da mentira, um testemunho de que algumas verdades são mais valiosas que a própria vida. A revolução da valoração começa quando reconhecemos essa dignidade inerente como o alicerce de toda justiça e respeito, tanto para os outros quanto para nossa própria liberdade interior. Libertar-se é começar a ver o valor absoluto em cada olhar que cruza o seu caminho, e com a mesma firmeza, cobrar esse respeito de quem te cerca. Sua vida se tornará um bastião de autenticidade inegociável, uma fortaleza onde o eu não é negociável. Você está disposto a exigir ser tratado como um fim, e não como um meio. Em cada interação, seu mundo parece um caos, uma babel de interesses conflitantes. Você já se sentiu exausto, tentando encontrar um senso de ordem em meio a tanta incoerência? Kant nos apresenta uma visão que pode parecer utópica, mas é, na verdade, um convite a adquirir sua própria soberania. O reino dos fins. Imagine uma sociedade onde cada ser é simultaneamente legislador e súdito das suas próprias leis morais, uma comunidade de vontades livres e racionais. Não é um sonho distante, mas um projeto para a alma, onde a dignidade de cada um é o fundamento da ordem coletiva. O fator cognitivo que sabota sua ética é a paralisia da inconsistência, a fuga da responsabilidade universal. É fácil dizer se todos fizessem isso, mas usar essa frase para justificar seu próprio egoísmo. Você se esconde na inércia social, no viés de confirmação intelectual que aceita a mediocridade como norma. Essa é a dor de ver a hipocrisia ao redor e sentir-se impotente para agir de forma diferente, preso em um ciclo de conformidade que desgasta a alma. Mas há um caminho, o exercício simbólico do tribunal interno. Julgue suas ações como se você fosse um legislador universal. Pergunte-se, eu poderia querer que minha ação se tornasse uma lei para todos, sem contradição? Universalize sua vontade e humanize o impacto em cada indivíduo e legisle para o bem maior, não apenas o seu. Esta técnica de 3 passos afia sua consciência, tornando-a mais aguda e implacável contra as próprias falhas. Existe um chamado moral mais elevado, que transcende a mera lei humana, a legalidade ou a conveniência social. É a voz que te convoca a uma existência autêntica. Muitas vezes, a busca por dopamina, cortisol e serotonina, por validação externa e conforto imediato, sabota sua clareza
clareza moral, mantendo-o preso em ciclos de aprovação e medo. Mas sua ética não pode ser refém de reações químicas ou de aplausos. Cansado da hipocrisia que corrói as relações, as instituições, haja como se sua própria vontade fosse a fundação de um mundo perfeito. O poder de iniciar a transformação moral está em você, em cada ato de liberdade, em cada escolha feita por dever puro, e não por inclinação. Que tipo de mundo você quer construir e que tipo de legislador você será para si mesmo e para os outros? Você já sentiu o peso da batalha interna, essa luta constante entre o que você quer e o que deve fazer? Essa é a raiz da sua falta de disciplina, a eterna tensão que Kant nos ajuda a esclarecer. O desejo versus o dever, a vontade pura, para ele, não é escrava dos impulsos, mas uma força soberana que escolhe a razão, mesmo quando o caminho é árduo. É a dor de se ver dividido, de sentir a alma puxada em direções opostas. O erro da motivação externa é uma armadilha sutil. Recompensas e punições destroem sua autonomia moral, a verdadeira força de sua vontade. Aquilo que parece convicção intelectual muitas vezes esconde a evitação da dissonância cognitiva. Você se engana, acreditando que age por escolha, quando na verdade é um reflexo de estímulos externos. Sua disciplina, assim, torna-se frágil, dependente de algo fora de você. Kant, em sua sabedoria, nos oferece uma técnica anti-procrastinação de 3 passos para a automaestria. Primeiro, universalize sua tarefa. Pergunte-se se você desejaria que todos procrastinassem da mesma forma. Em seguida, humanize seu objetivo. Veja o valor intrínseco, a dignidade, no ato de cumprir, no respeito à sua própria vontade. E, finalmente, legisle sua ação. Torne uma lei para si mesmo, um ato de vontade pura, incondicional, sem desculpas. Este é um exercício de poder, de reafirmar quem você é. Abraçar o dever incondicional é doloroso. Sim, é a resistência emocional à verdade inconveniente. Mas essa dor é o preço da verdadeira autonomia, a semente da sua liberdade. Questionar o conforto da indisciplina fere sua capacidade de convicção, mas é um rito de passagem para uma vontade mais forte. Você está disposto a sentir essa dor, a atravessar esse deserto para encontrar a fortaleza da sua própria vontade? Sua ética é seu castelo inexpugnável. Construa-as, tijolo por tijolo, com a razão, e nenhuma tempestade da vida, nenhuma tentação, nenhuma pressão externa será capaz de derrubá-lo. A moral kantiana não é uma teoria abstrata, mas a fundação para uma vida de propósito, de disciplina inabalável, onde o quero se curva ao devo por uma escolha livre e consciente. Sua vida será um monumento à sua própria soberania. Percorremos um caminho árduo, da névoa da moralidade superficial à clareza cortante da razão kantiana. Sentimos a dor da bússola quebrada, a exaustão de uma ética de sentimentos e a ferida de sermos tratados como meros meios. Agora, a cada passo, desvendamos o poder secreto de Kant. Não uma doutrina a ser seguida cegamente, mas um método de autolegislação que o torna soberano do seu próprio reino moral. Carl Jung nos sussurrou sobre a individuação, a jornada para a totalidade do ser. A ética kantiana, longe de ser uma camisa de força, é o esqueleto de aço que permite ao seu ser se erguer íntegro e inabalável no caos do mundo. É a integração desse legislador interno, o arquétipo da razão que reside em você, que agora pode guiar suas escolhas mais profundas. Você não está mais à deriva. Você agora possui as ferramentas para forjar uma bússola moral que não falhará, imune às pressões externas e à instabilidade dos sentimentos. A distinção entre desejo e dever, a dignidade inegociável do ser humano e a universalidade de suas ações não são mais conceitos abstratos, mas pilares para a sua existência. Não se trata de perfeição, mas de uma busca incessante por autenticidade e congruência. Abraçar o dever não é um fardo, mas a coroação da sua liberdade. É a escolha consciente de ser o criador da sua própria lei moral, de transformar sua vida em um monumento à razão e à dignidade humana. Você é chamado a ser um farol de integridade em um mundo de sombras, a encarnação de uma ética que não se dobra. Que legado você está construindo com sua vontade inabalável?